Bom, estamos hoje aqui, mais uma vez, no Clube de Engenharia, para promover uma palestra, debate sobre o remo no Rio de Janeiro, o remo no Brasil, afinal de contas. E, juntamente com a DCO, eu sou o engenheiro Ricardo Kisf, chefe da DCO, Divisão Técnica de Construção, que, juntamente com a Divisão de Atividades Técnicas, e ainda mais com a própria presidência, estamos promovendo essa palestra debate. Convidamos uma série de autoridades, algumas de certo relevo, como o Nussmann, do COI, o ministro Aldo Rabelo, o general, aqui o nome dele, Marco Aurélio Vieira, que não compareceram e nem mandaram representantes. Eu só queria fazer esse registro porque o convite foi feito em função da relevância do assunto que se arrasta há algum tempo e que está colocando em risco a própria atividade de remo aqui no Rio de Janeiro e no Brasil também, né? Essa palestra vai ser primeiramente proferida pelo Alessandro Zelesco. O Alessandro Zelesco é presidente do Clube de Regatas Piraquê e membro do movimento SOS Estádio de Remo. E ainda foi ex-presidente da Federação do Estádio de Remo do Rio de Janeiro. Ele vai apresentar um projeto náutico e vai iniciar essa palestra. Teremos presente também, confirmada, a secretária municipal da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Ismel Tatiana Escobar. Eu pediria, se ela estiver presente, acho que ainda não chegou. A Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro, FRES, representante também da CBR, o senhor Paulo Carvalho, está presente. A Nima Leblon, a Associação de Moradores do Leblon, o senhor William Howard Russell, está presente também. Eu convidaria, então, as pessoas que a gente acabou de mencionar a vir aqui formar a mesa, juntamente com o Zezé. O Zezé, que a gente chama carinhosamente Zezé, é o Luiz José da Silva, que foi ex-vice-presidente da Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro e conselheiro do Flamengo. Isso eu ia até falar aqui no fim, mas está sendo transmitido pela web, a TV Web, aqui do Rio, do Clube de Engenharia. As pessoas que ficarem interessadas na palestra, debate, se quiser um DVD de toda a palestra, é só trazer um DVD virgem que a gente troca aqui. As pessoas, vai ter 2 microfones portáteis para qualquer pergunta durante a palestra, né, Zelesco? Pode ser durante a palestra, podem ser feitas perguntas, mas é necessário que as pessoas se identifiquem, porque está sendo gravado, e se não houver se houver uma resposta sem a gravação da pergunta, dá uma maior confusão, ninguém vai entender nada. Entendeu? Então, como eu estava dizendo, o próprio presidente do clube, ele foi um dos entusiastas da promoção desse evento aqui, para dar maior visibilidade e transparência a uma situação que se prolonga e que muitos classificam como absurdo, por se tratar de uma área pública tombada e com várias ações na Justiça, notadamente do Ministério Público, para que o Estado retome a área e lhe dê a finalidade original na qual foi destinada, que é a atividade esportiva do remo. Entendeu? Então, sem mais delonga, e ainda esperando o presidente do clube comparecer, eu já vou passar a palavra aqui
ao Zelensky para que ele dê início à demonstração do seu plano, do seu projeto de parque náutico. Eu acharia até melhor que o pessoal da mesa fosse de novo para a plateia para poder assistir. Depois, então, volta-se para a mesa. Bem, boa noite. Meu nome é Alessandro Zelensky, sou presidente do Clube de Regatas Piraquê. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer ao convite do Clube de Engenharia para abrir aqui, fazer essa palestra e abrir o debate. É um assunto complexo, um assunto muito grande. E eu pediria, então, para a gente mudar um pouco, eu gostaria de fazer a apresentação, porque talvez as pessoas interrompendo vá falar mais tarde e acaba. Então, eu vou tentar fazer uma apresentação de uma vez, depois a gente abre para debate, a gente volta, o que for necessário. Durante toda a apresentação, eu acho que as perguntas que eu gostaria de deixar aqui na audiência, no debate, a quem interessa a privatização do estádio de remo? A gente tem sempre isso em mente. A quem interessa? E segundo, que legado olímpico a gente quer para o local, né? Eu preparei, então, 5 pontos aí, né? Eu tenho que falar da história. A história é importante, nesse caso é muito importante. Vou falar também na questão do abandono do processo de privatização. Chegando aos dias atuais, né, em 2009, a questão da candidatura e das promessas para 2016, e depois falar das intervenções e do legado. E aí tem um grande ponto de interrogação, né? O que estão pensando para o legado para a área? Legado para o local, né? Legado de uma instalação olímpica. O que está se pensando a respeito disso? É um grande ponto de interrogação. E outro ponto é quem é o interlocutor a respeito desse assunto. Qual é o órgão? É o Ministério do Esporte? É o Rio 2016? É a Autoridade Pública Olímpica? Fica essa pergunta fica no ar, né? Qual é o órgão para a sociedade dialogar a respeito do legado de uma área, de um local das competições olímpicas? Bom, surgimento do estádio. É importante. Essa é uma foto do final do século XIX, né, na Lagoa Rodrigo Freitas. Dá para perceber aqui uma pequena reentrância, né, de terra no terreno aqui na Lagoa, que é onde, já no início do século XX, 1906, no caso específico, o nosso Clube de Regatas Piraquê, se instalou aqui na Lagoa. Tinha um barracão aqui na ponta aqui dessa península, né? O Clube de Regatas Piraquê, junto com outro, foi um dos primeiros a se instalar na Lagoa, né? O remo nasceu na Baía de Guanabara e, eu vou falar isso mais tarde, em torno das décadas seguintes, se deslocou para a Lagoa. O nosso clube, ele nasceu aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. Existia um clube de regatas Laje, que a gente acha que tinha algum vínculo com o armador Henrique Laje. Aqui está a residência do Henrique Laje, que também ficava por aqui, e outros clubes, o Jardinense, também foram criados na Lagoa. Aqui já o aterro sendo finalizado aqui de frente, na parte aqui na frente ao Parque Laje, atual Hípica, e já dá para ver o aterro do Jockey, que é de 1922. Né? As pistas do Jockey, e já o que era uma península já começando a virar uma ilha, né? Aqui um outro ângulo, e aqui uma foto de 1936, e é interessante notar que isso é folclore, as pessoas falavam, o campo do futebol do Flamengo, aqui em frente à arquibancada, né, as bolas caíam na lagoa. Isso aqui é um primeiro detalhe de uma planta de arquitetura, né, a respeito do aterro que foi feito para a futura construção do estádio de remo da Lagoa. E esse é um detalhe, posteriormente, da planta de situação. É importante notar o seguinte: bom, o projeto original eram dois blocos. Aqui era o bloco das garagens de remo, e o acesso às garagens de remo era feito por trás. Aqui é água, né? Esse era a geografia, né, do projeto original. Aqui nessa foto dá para ver realmente
como é que ele era, essa península. Aqui dá para ver melhor ainda, né? Os barcos entrariam... primeiro foi construído a arquibancada alta, que é a que a gente vê até hoje, né, da ciclovia, e mais posteriormente tiveram vários percalços. Infelizmente teve um acidente da Marquise que caiu, alguns operários morreram, a obra foi embargada, começa para e anda o tempo todo, mas essa era o projeto original. Aqui algumas fotos da construção, os elementos aqui da arquitetura moderna brasileira, os pilotis em V e a escada helicoidal, né? E aí uma explanação, uma explicação do qual era o projeto, conceito dessa construção, né? Foi projetado para ser um centro náutico. Não era apenas uma arquibancada para assistência de regatas. Ele foi originalmente concebido para ser um centro náutico, com a finalidade objetivo de promover a regata, desenvolver o remo, ser sede da Federação de Remo e as garagens dos clubes. 14 garagens para os clubes da cidade. Eu chamo a atenção para essa separação entre uso pontual e um uso constante. Promover regata, fazer regata, realmente é um uso pontual. Até hoje a gente faz 2, 3 regatas por mês, alguns meses foram 4 regatas, cada final de semana, mas é um uso pontual. A outra coisa é um uso diário, um dia a dia, que são essas outras atividades aqui. Para isso que os clubes... para isso que tem essas garagens desses clubes. É importante ressaltar que nessa época que foi projetado o estádio de remo, foi justamente a época de finalização, digamos assim, da migração dos clubes da Baía de Guanabara para a Lagoa. A sede do Vasco da Gama é de 1950. Os 3 grandes clubes maiores que adotaram o futebol e cresceram até por causa disso, tiveram condições de, por seus próprios meios, irem para a Lagoa. Os outros clubes, que alguns até hoje sobrevivem na Baía de Guanabara, tinham a expectativa de vir para a Lagoa nessas garagens que foi projetada para eles. A gente está falando aqui no início da década de 50. Por quê? Porque desde a década de 30 as competições de remo eram na Lagoa. E é muito trabalhoso, custoso, você pegar um barco, botar em cima de um caminhão, trazer para a Lagoa, voltar para a Bahia. Não é assim. Então, esse era o objetivo. O estádio de remo foi concebido para isso, para desenvolver o remo, para ter um uso diário. Só como parênteses, se alguém for visitar o vestiário do Clube de Regatas Boqueirão do Passeio, ele se iguala aos vestiários dos grandes clubes da Lagoa. Para você ver o tamanho, é um clube que foi 4 vezes campeão da cidade do Rio de Janeiro. O Botafogo de Futebol e Regatas disputava com ele essa quantidade de títulos e somente no ano passado conseguiu sua quinta vitória ao longo desses 100 anos. A maioria, o Flamengo e o Vasco, ganhavam sempre o campeonato. Então, para você ver a importância dessas garagens para esses clubes, os clubes originários da Baía de Guanabara, onde todos nasceram, exceto esses 4 que eu mencionei, que foram na Lagoa Rodrigo de Freitas. Essa é a maquete do projeto original do estádio de remo. Então, a arquibancada alta, né, o bloco 1, a arquibancada baixa aqui, e a água aqui, os barcos entrariam por atrás. Aqui tem uma visão melhor, mostrando como é que das 14 garagens, né, onde seria a entrada dos barcos. Em 1957, é promulgada uma lei no Distrito Federal, dizendo, né, estipulando que o estádio de remo da Lagoa será utilizado pela Federação de Remo. O uso do estádio de remo será da Federação de Remo. Para quê? Para os 4 objetivos ali, para promoção de regatas, desenvolver o remo, né? Essa lei está em vigor. Essa lei está em vigor. A pergunta é por que não é respeitada, por que não é observada,
por que privatizaram o estádio e cederam o uso sem observar essa lei. Você vê que tem o artigo 15, tem 22 artigos, essa lei estipula outras áreas da cidade do Rio de Janeiro, essa lei está em vigor. Mas ninguém quer falar sobre essa lei, não interessa falar sobre essa lei. Isso é o preâmbulo dessa história, desse escândalo do estádio de Remo. Né? Uma lei que não, em vigor, que simplesmente não está sendo respeitada. Aqui mostra algum exemplo da expectativa dos clubes, né, da pressão que os clubes faziam para ocupar, para que o Estado termine as obras dos boxes, para que eles possam ocupar as garagens, para o seu próprio desenvolvimento do Remo. E aí, o que aconteceu? Aconteceu, digamos assim, depois da primeira golpe, primeira desgraça, né? Excetuando a queda da Marquise com a morte dos operários, mas o primeiro golpe que o poder público aplicou no estádio de Remo foi, no início da década de 60, o secretário de Aviação de Obras do governo Carlos Lacerda era o engenheiro Antônio Laviola, e os dois se desentenderam na construção da adutora do Guandu, e por algum problema em relação à adutora, e o Carlos Lacerda, governador, sabendo que o Laviola, ele era um homem do Remo, e o Antônio Laviola estava à frente do projeto, tinha muito carinho pelo estado de Remo, o Lacerda, numa atitude mesquinha, manda aterrar essa área aqui. Quer dizer, a obra inacabada, os clubes ansiosamente esperando para entrar nas garagens, e o poder público manda aterrar numa atitude mesquinha, né, de vendetta, de vingança, mutilando irremediavelmente o estádio de Remo. Então, esse aí é preparando para ceder para um drive-in, depois foi cedido para o drive-in. Aí está a área. Aqui, praticamente, a configuração atual fica como questão, né? Quer dizer, tenho certeza, se os clubes estivessem ocupando aquelas garagens, é claro que esses aterros continuariam, mas pelo menos a entrada teria um pequeno canal, no mínimo, teria sido deixado para que os barcos pudessem entrar por trás. Se os clubes estivessem ali, não ia ser feito esse aterro, poderiam ter feito todo esse outro aterro, mas teriam deixado uma entrada, né, para os barcos poderem acessar os boxes. Essa, então, é uma foto da década de 70, quando, devido à realização da primeira Copa Latina de Remo, o CND, né, constrói as garagens, 8 garagens. Então, de 1954 a 74, o projeto eram 14 garagens e o Remo ficou com 0. Não havia garagens no estádio de Remo. De 1974 a 2014, quer dizer, nesses 40 anos, estamos aqui com esses 8 garagens. O projeto original era 14, o Remo só ficou 20 anos sem uma garagem e agora com 8. Por isso que a gente defende agora, com a Olimpíada, a expansão desse número de garagens. A gente defende o número, precisamos de condicionar mais umas 11 garagens aí, um número de 19. Essa é uma foto também que mostra como era o estádio de Remo, a visibilidade que ele permitia, né? Quer dizer, ela é totalmente de vidro, não impedindo a vista da lagoa, tinha uma beleza arquitetônica, uma funcionalidade desportiva. Aqui apenas uma imagem de como o estádio na véspera da privatização foi entregue, né? Aquele letreiro ali já sumiu, né? Mas era a arquitetura do estádio era muito bonita, né? Isso é inegável e era reconhecido por todos. Está aí um depoimento do presidente da Federação Internacional de Remo, elogiando as instalações do estádio de Remo, né? Inclusive prometendo, já na década de 80, realizar um campeonato mundial de júnior. Nunca tivemos um campeonato mundial aqui na cidade, vamos ter no ano que vem, porque o campeonato mundial de júnior é um evento teste de uma Olimpíada, tradicionalmente. Então, no ano que vem, finalmente, a gente vai ter esse campeonato aqui, que foi prometido nos anos 80.
Após a reeleição da Copa Latina, em 78, o Estado fez algumas melhorias, introduziu uma quadra de esportes e lançou um programa de iniciação desportiva. E aí eu retomo aquela questão do uso diário. Né? Quer dizer, esse programa da Suderj, né, ele contemplava não só o remo, eram 14 esportes. Né? Em conversa com o antigo administrador do estádio, ele me dizia que a Suderj nunca fez, esse programa não existia só no estádio de remo, existia em outras praças, no Maracanã, em Niterói, em Sampaio. Eles nunca fizeram nenhuma propaganda aqui no estádio de remo, e o estádio de remo, numa área menor, tinha mais gente inscrita do que o Maracanã. Tudo na questão do boca a boca. Né? Mais de 2.000 e tantas pessoas, participantes, inscritos, né? Era um sucesso. Eu estive uma vez fazendo uma apresentação, uma palestra do estádio de remo para o pessoal da Selva de Pedra, lá na Igreja dos Santos Anjos, e aí eu tinha talvez alguém conheça, a Márcia Vera Vasconcelos, que foi presidente da associação lá de moradores, e ela eu me lembro, meus filhos eram pequenos, e eu ia lá, e tinha que acordar cedo, tinha fila, e ainda pagava alguma coisa. Para inscrever a garotada, porque era um sucesso, tinha maneira de ver que era uma mixaria, mas para mostrar como era plenamente utilizado. A questão é, esse programa continuou em outros locais, no Maracanã, e no estádio de remo ele foi encerrado. Por que foi encerrado? Foi encerrado e o estádio foi praticamente abandonado. A manutenção do estádio foi abandonada. Então fica essa pergunta, se era um sucesso, por que parou? Por que não investir? Porque não é a função do Estado, não é essa? Utilizar uma área pública pela população? Então passamos ao segundo ponto, a fase do abandono, da privatização, e eu coloco aqui resistência, que eu quero mencionar alguns atos, né, de entidades que se colocaram a favor do remo, que eu acho que temos que lembrar isso aí. Então, esse era o estado, né, de abandono, né, do estádio de remo. Ao terminar esse projeto, estamos falando aqui no início da década de 90, né, logo depois começou uma campanha sórdida aí de chamar o estádio de remo de elefante branco. Né? Toda a reportagem aqui, você não vê uma menção a esses 13 anos desse projeto de iniciação desportiva, é como se não existisse. Né? Quer dizer, a história começa aí, começa no abandono, tem que dar uma solução, e a solução vai ser a privatização, né? Como é usual. Então, de início, o estádio de remo é cedido para a prefeitura, depois há uma briga entre a prefeitura e o Estado retoma a posse, e em 1997, o Estado, então, do Rio de Janeiro, ele cede o estádio de remo, sem licitação, né, por uma empresa, né, chamada Glen. Em 99 é feito um primeiro aditivo, né, onde permite essa sublocação, e esse é o texto do contrato de permissão de uso, no qual todo o contrato, 90% dele, fala tudo a favor do remo. O imóvel é para destinação voltada ao remo, incentivo de promoção, expansão, desenvolvimento do remo. Mas para fazer isso, ela permite utilizar como bar, restaurante, shopping, e colocaram também aqui estúdio para gravação de vídeo, né, perdido ali entre duas vírgulas. Também essa finalidade, né, um pouco estranha, né, servir como estúdio de gravação de vídeo. Em 99, como eu falei, foi assinado o primeiro aditivo, e no primeiro aditivo, quem da parte do Estado, o governador era o Antônio Garotinho, da parte da Glen, o senhor Alexandre Chiapetta de Azevedo. E como fiadores desse primeiro aditivo, assinam o Alexandre Chiapetta de Azevedo e a senhora Paula Marinho, né, de Azevedo, né, ambos domiciliados no mesmo endereço. O estranho, né, nesse fato é que, eu pesquisando uma vez na Secretaria de Urbanismo a respeito do processo, tinha um documento ali que mostrava a composição acionária da Glen, né, da Glen Entertainment, né,
E nesse documento mostrava 10% da Glen Entertainment pertence a esse senhor, né? E casado com um membro aqui da família Marinho, ou pelo menos domiciliado, né, residente no mesmo domicílio, e 90% da Glen pertence a uma empresa chamada Plivel, com W, P-L-I-W-E-L, Sociedade Inversora, sediada no Uruguai. Então, 10% pertence a esse senhor e 90% pertence a uma empresa offshore. A gente não sabe quem está por trás dessa empresa offshore. Em 2002, o IFAM, a Superintendência Regional daqui do Rio, emitiu um belíssimo parecer negando um dos projetos da Glen, e a Thaís, a superintendente da sexta região, ela nega porque o projeto não se coadunava com o bem tombado. E dizia que a área tem que atender a vocação natural da lagoa, que é o lazer contemplativo, e que debaixo da arquibancada deveria abrigar um centro de referência do esporte olímpico. Neste caso, seria admissível o uso da área sob arquibancada por clubes ligados ao remo. Quer dizer, ela resgata a ideia do projeto original. Claro que isso não deixaram passar, né? Fizeram uma pressão, aqui foi assinado aqui localmente pela Superintendência Regional, mas os incomodados, né, foram ao secretário de Urbanismo na época, e dali foram ao ministro da Cultura, que é o chefe, em suma, do IFAM em Brasília, né? E 9 meses depois emitem um novo parecer, passando por cima do anterior, favorável, e aprovando o projeto, né, enfiando goela abaixo. Alguns meses depois, a Maria Elisa Costa, filha do Luiz Costa, depois se demitiu, a própria Thaís Juliane, e assim as coisas vão andando, né, no caso do estado de remo. Qualquer empecilho que é colocado pela sociedade civil, pelos organismos de preservação, são literalmente espanados da frente, são removidos para seguir com o que eles querem, né? Até na época saiu uma nota na coluna do Boechat, no Jornal do Brasil, dizendo como é possível, né, que burocratas em Brasília, a 1.000 quilômetros de distância, saibam o que é melhor para o Rio, passando por cima do escritório regional daqui. A notinha que ele colocou, né? Chegamos a 2003 e o Ministério Público, então, ele inicia uma ação civil pública, que essa ação aqui até hoje está no Supremo, no STJ, Supremo Tribunal de Justiça, né? Depois de muitas idas e vindas, né? E em 2005 é feita a Câmara aqui do Municipal do Rio de Janeiro, promulga uma lei de tombamento do estádio, né? De novo, uma belíssima lei preservando, né, o estádio de remo para uso esportivo, mas que o prefeito César Maia, na época, ele detona essa lei argumentando que tombamento é uma prerrogativa do Executivo e não do Legislativo. O que é correto, e aí ele faz uma outra lei que inócua, tomba, mas não tomba, e em vez de assinar essa lei, que nasceu no Legislativo Municipal, nasceu dos nossos representantes ali da Câmara dos Vereadores, foi aprovada com mais de 99% dos votos, grande maioria, em vez de ele assinar essa lei e promulgar essa lei, não. Ele argui que é inconstitucional, esse assunto chega até o STJ. É interessante notar que o Estado do Rio de Janeiro, ele toma partido, ele defende essa lei, mesmo sendo julgada extinta, ele recorre, né? E essa não é a primeira vez que o Estado tem essa postura pendular na ação civil pública do Ministério Público. Num primeiro momento, o Estado do Rio de Janeiro pede para sair do polo passivo e ir para o polo ativo, e é aceito. E logo depois, alguns meses depois, também muda o governo, ele pede para voltar de novo para o polo passivo. Então, o Estado tem esse movimento, às vezes, pendular, e aqui ele correu atrás, ele quis defender essa lei de preservação do seu patrimônio, no fundo, né? Como
Em 2004, a Federação de Remo apresentou um projeto de revitalização do estádio de Remo, que recebeu aprovação e elogio do Ministério do Esporte, né? Inclusive com essas palavras, né? Quer dizer, sugerindo a aprovação, porque esse projeto está em plena concordância com objetivos maiores desse Ministério. Esse aqui é outro, é um projeto que a Federação fez como contribuição ao poder público, sobre o que poderia ser feito no estádio de Remo da Lagoa, e nunca foi debatido, nem o governo estadual, nem a municipal, nunca eles têm conhecimento desse projeto, mas nunca não é debatido. Todos esses anos, 20 associações de moradores assinaram um manifesto de repúdio à aprovação de projetos que alteram a finalidade original do estádio, quer dizer, praticamente a Zona Sul inteira, defendendo o uso esportivo e a finalidade original. Isso também, como se não valesse nada, o poder público não valoriza. Em 2006, inclusive, uma entidade de preservação, entidade mundial, Docomomo, é um organismo internacional de preservação de prédios públicos, de prédios modernistas, né? E o braço brasileiro aqui, Docomomo Brasil, iniciou uma campanha de preservação do estádio de Remo. Eu recomendo na internet, vocês colocarem Morte dos Pilotis, estádio de Remo, e tem um texto muito bom aqui da Maria Silveira Lobo. Chegamos na véspera do PAN, que foi um outro escândalo, porque criaram uma pseudo-justificativa de que o estádio não estaria atendendo às exigências da ODEPA, da Organização do Desporto Pan-Americano, e precisaria ser implodido. Então, mesmo aqui com a presença de um oficial da Justiça, com a liminar em mãos, impedindo a demolição, veio uma ordem da Procuradoria-Geral do Estado mandando demolir. Quer dizer, no caso do estádio de Remo, acontece até isso. Um oficial de justiça, com a liminar em mãos, para impedir a demolição, e mandam demolir, passar por cima, e demolem, e a coisa vai adiante. Depois do PAN, a gente viu por que eles queriam demolir isso, né? Os argumentos não tinha... na verdade, queriam demolir para reconstruir com uma volumetria adequada aos cinemas. As intervenções nesse bloco aqui foram feitas pelo Estado, então é dinheiro público, é nosso dinheiro que foi colocado aqui para reconstruir uma arquibancada que atendesse ao empreendimento privado aqui embaixo. Só que, além disso, eles reduziram a área de assistência de regatas. Criaram um platô aqui para eventos, praticamente em 2/3. 2/3 virou um platô, um terraço para eventos, e 1/3 virou aqui essa arquibancada aqui. Então, esse é o legado do PAN, um dos legados do PAN, né? Chegamos em 2011, então essa notícia permanece até hoje, né? Quer dizer, é difícil explicar, por isso que eu tenho que demorar esse tempo para contar essa história. E chegamos, então, em 2009, quando foi anunciado que a cidade foi escolhida para sediar as Olimpíadas. Quem é do Remo, a gente se encheu de alegria, né? Porque a gente percebeu, bom, então agora, se aqui nesse local vai ser uma venue, né? Um local de realização das provas olímpicas, onde tem um corpo não fica outro, né? Isso aqui a gente imaginou, bom, então agora vamos dar jeito no estádio de Remo. O estádio de Remo vai voltar a ser uso esportivo, pleno e tal. Doce ilusão, né? Que a gente está vendo que não é isso que está acontecendo. Já no caderno de candidatura, nessa capítulo 7 aqui, que fala do plano de ativos, já o governo do Estado, como pertence ao governo do Estado, ele já diz aqui, veio aqui, ó. Antes dos jogos, isso é uso misto, e após os jogos vai continuar. Quer dizer, tudo continua do jeito que está. Isso já foi colocado aqui no caderno de candidatura. Após os jogos, continua essa concessão e tal, o tal malfadado uso misto, que eles chamam, uso misto. Pretensamente como se o Remo utilizasse, né, junto com a concessão privada. Na verdade, a gente utiliza, em termos de área,
hoje, a gente deve ter uns 10, 15% da área utilizada pelo remo, pelas garagens que estão ali. Mas em cima, construir um estacionamento, se você calcular toda a área, 80% é utilizado pelo empreendedor, pelo permissionário, né? E aí eu gostaria de demorar um pouco na análise desse documento. Esse documento é o primeiro documento que todo comitê organizador, né, de uma Olimpíada tem que produzir, no qual ele detalha como vão ser as intervenções no local das competições. Especificamente aqui, que é o que nos interessa, é no caso da Lagoa. Eu só tive acesso, eu nem sei se existe esse documento em português, só vi ele, só tenho ele em inglês. Acredito que só existe a versão em inglês, até porque esse é o documento de comunicação entre o Rio 2016 e o Comitê Olímpico Internacional, né? E eu gostaria de chamar a atenção aqui para alguns pontos, né? O que significa essas palavras, esse documento em relação ao estádio de remo? Começando na introdução, né, o primeiro ponto, eu coloquei a cópia, né, do documento, até para não mudar as palavras, para não dizer que não, você está interpretando assim. Então, coloquei aqui, a gente pode ver o que está escrito aí. Mas, literalmente, está escrito que o estádio de remo, né, em amarelo, que ele vai desempenhar um papel central, né, no desenvolvimento e na preparação dos atletas brasileiros. Ok, que está localizado numa parte turística e que o estádio de remo da Lagoa se prevê que ele se torne uma instalação esportiva estado da arte, instalação esportiva estado da arte, para treinamento esportivo dos atletas de alto rendimento e pesquisa, né, atlética e pesquisa. Também se tornará um local de aprendizagem, com facilidades para educação, treinamento de gerentes esportivos e técnicos,